Então, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje nós vamos fazer uma leitura em Jeremias 11, a partir do verso 1. A quebra da aliança. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Ouve as palavras desta aliança, falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus de Israel: Maldito o homem que não escuta as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: Dai ouvidos à minha voz e fazei conforme a tudo quanto vos mando. Vos sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que emana leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor: Proclama todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: Ouve as palavras desta aliança e cumpre-as, porque deveras adverti a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando, protestando e dizendo: Dai ouvidos à minha voz. Porém não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Por isso trouxe sobre ele todas as palavras desta aliança que lhes mandei que cumprisse, porém não cumpriram. Disse-me mais o Senhor: Uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e andaram após outros deuses para servi-los, a casa de Israel e a casa de Judá. Quebraram a minha aliança, que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Por isso clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Então irão às cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos seus deuses, a quem eles queimaram incenso. Estes, porém, de nenhum modo os livrarão no tempo do seu mal, porque segundo o número das tuas cidades são os teus deuses, ó Judá, e segundo o número das ruas de Jerusalém, levantartes altares à imprudência, altares para queimartes incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Que direito tem a minha amada na minha casa, visto que com muitos tem cometido grande lascívia? Crês que os sacrifícios e as carnes santificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. Chamou o Senhor o teu nome oliveiras verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e se quebraram os seus ramos, porque o Senhor dos Exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, para si mesmo fizeram, pois provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Essa palavra, eu estou lendo o livro de Jeremias. Ele é mais conhecido como o profeta chorão, porque quando ele clamava a Deus, ele tinha muita misericórdia e muita compaixão pelo povo, né? Então ele chorava diante do Senhor pela desobediência do povo, ele clamava, né? Então a pessoa, quando esse profeta, ele clamava por essas duas nações, Israel e Judá. Deus tinha feito uma aliança com este povo. No versículo 1, a palavra de Deus: Ouve as palavras desta aliança, falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Deus tinha uma aliança com esse povo, né? Então, quando Deus retirou eles do Egito, eles firmaram um pacto de aliança no Monte Sinai, né, com seus antepassados, e firmaram um pacto de aliança com este povo. E quando eles passaram a desobedecer à voz de Deus, eles não
começaram a obedecer à voz dos seus antepassados, a adorar ídolos. Lembrando que a adoração de ídolos não é só status, não é só estátuas. Lembrando que é tudo aquilo que não agrada a Deus, que tira a gente do foco da presença dele e que a gente dá mais atenção a outros e não a Deus. Deus tem uma aliança com aqueles que é aliançado com eles. Lembrando que quando esse povo quebrar a aliança, Jeremias era o profeta enviado nessa época para falar com o povo de Deus. Só que o povo já não ouvia mais e não queria mais ouvir falar do Senhor, porque ele estava impregnado no pecado, na maldade, o seu coração estava endurecido. Então Deus, ele endureceu o seu coração e falou com Jeremias para eles não clamar mais por este povo, que a ira do Senhor sobrevinha sobre Judá e sobre Israel. É a época que o povo foi cativo. Deus usou o profeta Jeremias para levar essa mensagem para este povo. Não é diferente de hoje. O Senhor usa seus profetas para levar uma mensagem ao arrependimento, afirmar uma nova aliança com Cristo. Tem mais aqui embaixo, fala no versículo 14. Pois tu não ores por este povo, nem levantes por ele clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Porque no tempo mal, nós temos a tendência de procurar a Deus. Mas nós temos que procurar a Deus no tempo bom. Nas coisas, em todo momento, nós temos que procurar a Deus. Então, você que ouve essa mensagem, que está andando sem uma aliança firmada com Cristo, procure a Deus e firme uma aliança com Ele. Porque se você quer e se você deseja que as suas orações, que a sua mente, que tudo aquilo que você coloca diante de Deus seja ouvida, você precisa ser firmado uma aliança com Ele. Porque assim o Senhor, ele tem um compromisso comigo e com você. Precisamos firmar uma aliança com ele. Aí, aqui diz mais, que a maioria das pessoas, elas procuram a Deus quando elas estão em dificuldade, passando por muitas lutas, elas procuram a Deus. Para evitarmos evitarmos que o Senhor, ele venha sobre o mal, sobre a nossa vida, porque virá o dia mal para todos, para mim, para você, o dia mal ele chegará. Porque a palavra de Deus diz que nesse mundo nós teríamos aflição. E lembrando que a aflição, nós podemos passar por ela, mas passamos dando glória a Deus, confiando que o Deus é o nosso provedor, que Deus ele cuida de tudo e ele alivia o nosso fardo. E assim, Deus firma essa aliança com o povo, através da mensagem dele, né? Através da palavra dele. Se você der ouvido à voz de Deus. A voz de Deus é essa palavra aqui, ó, a Bíblia, a palavra dele. Ele firma, ele tem compromisso com a palavra dele. Ele tem compromisso com o que está escrito aqui, na palavra dele. Então, você que não tem uma aliança firmada com o Senhor, nesta manhã o Senhor pede que você faça uma aliança com ele. Você precisa firmar os seus pés na rocha, que é a palavra do Senhor. Não existe outro caminho que você possa seguir. Você pode até encontrar buracos por aí, mas você tem que firmar a palavra na rocha. Você tem que firmar os seus pés na rocha, que é a palavra do Senhor. Não adianta, não existe outro caminho, você não tem para onde correr. O caminho é a palavra do Senhor. O caminho é isso aqui, ó, viver os princípios da palavra de Deus. Nesta manhã, então, eu venho aqui trazer a mensagem que o Senhor tem para mim e para você. Firme uma aliança com Ele, ande segundo os princípios da palavra, porque tudo é voltado para os princípios da palavra. Se você se desviar dos princípios da palavra, as consequências do Senhor vêm sobre a nossa vida. Porque as aflições vão vir. Mas quando a gente está firmado em Deus, o nosso fardo se torna mais leve. O Senhor, ele traz a paz e a alegria do qual nós tanto precisamos, do qual nós necessitamos viver para o nosso dia a dia. E que o Senhor abençoe a minha e a sua vida.